hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia! E aí, dormiu bem essa noite? Como é que tá o seu sábado? Tá gostoso? Conta pra mim aqui nos comentários. Hoje eu trouxe o Seno aqui para você ver. Ele está um pouco indócil aqui, ó. Mas tá brincando, né? Você tem algum bichinho na sua casa? Você tem cachorro? Gato? Tartaruga? Ou então, quem sabe, um hamster? Tem algum bichinho aí? Um papagaio, uma cacatua? Pois é, nós gostamos de bichinhos de estimação, não é mesmo? E sabe, como será que o bichinho pode te ver, né? Você dá comida para ele, então ele depende de você para receber a comida. Você dá água para ele, ele também depende de você para receber a água. Você dá banho no seu bichinho, você escova, você dá um ambiente agradável, você cuida dele, tá sempre de olho, né? Para ele não fugir, para ele não se machucar, e assim você tá cuidando sempre do seu bichinho. E tinha um médico que eu conheci que falava que ele tinha um coelho e que ele achava que o coelho pensava que ele fosse igual um Deus para ele, porque ele que fazia tudo. E o coelho, quando ele chegava em casa, era muito agradecido. Ele vinha, ele fazia festa para ele. O seu cachorrinho faz festa para você quando você chega? Os animais, eles são muito agradecidos e a forma deles mostrarem a gratidão é atendendo, é fazendo festa, não é mesmo? É demonstrando a gratidão que eles têm por você. Sabe, nós temos alguém que cuida de nós o tempo todo, que providencia tudo para nós. Ele dá saúde para o seu papai, para sua mamãe, para eles trabalharem, para eles cuidarem de você e para eles suprirem as suas necessidades, as necessidades que você tem. Ele cuida da sua saúde, quando você fica doente, ele cura você. Ele está sempre olhando por você. E ele pede uma coisa, que nós o adoremos. Sabe o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. É quando chega no sábado, a gente ir à igreja em forma de gratidão, com o coração alegre por tudo que Ele fez por nós. E ali nós cantarmos louvores, prestarmos atenção na Sua palavra e colocar em prática em nossa vida aquilo que Ele nos ensina. Isso é adoração. Adoração é obedecê-lo, é fazer aquilo que Ele fala para nós fazermos na Sua palavra. Então, você adora Deus? Eu espero que sim. E Ele tem uma promessa para aqueles que o adoram. A promessa de que Ele vai dar a vida eterna para que todos aqueles que o adoram vivam eternamente juntinho com Ele. Eu quero estar lá e quero te ver lá também. Coloque aí nos comentários o que você quer. Você quer estar lá também?
Vamos orar? Senhor Jesus, muito, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos providencia aquilo que precisamos. O Senhor cuida de nós e o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos te adorar hoje, adorar em todos os momentos da nossa vida, como forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Um sábado feliz para você e para sua família. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, vamos lá, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro,
motivo do seu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Olá, bom dia, tudo bem? Que bom encontrá-lo mais uma vez neste culto para adorarmos ao nosso Deus nesta manhã. E hoje o nosso tema é exatamente sobre adoração. Nós vamos falar um pouco sobre adoração na vida do cristão. Como é que é a sua adoração? Você está sendo realmente fiel à sua adoração? Como é que vai ser a sua vida? Esse é um tema bem importante e bem interessante que eu quero falar com você hoje. Mas antes eu quero cantar um hino de adoração. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor. Vamos cantar juntos. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra para tirar dela lições para a nossa vida espiritual. A adoração é algo fundamental em nossa vida, queremos estudar esse tema hoje. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, possa usar-me para a Tua honra e glória, para levar esta mensagem que traga conforto, paz e esperança para todos aqueles que vão estar conosco assistindo. Que Tu, Pai, participes conosco deste culto, manifestando-te em nosso meio, com Deus e Espírito Santo no coração de cada pessoa que está conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom você estar aí conosco, mais uma vez para este culto, nesse sábado bonito, talvez chuvoso em alguns lugares, talvez ensolarado em outros. Às vezes as condições de tempo mudam de lugar para lugar. Sabemos que você está aí para adorar nesta manhã. Eu quero começar com você lendo o Salmo 119, ler os versos de 1 a 4. Os primeiros 4 versos do Salmo 119. Sabemos que o Salmo 119 tem 176 versos e somente 2 deles não falam sobre a lei de Deus. E quando se fala em adoração,
lei é muito importante a gente entender. Você encontrou? Você está nos assistindo e não faz parte do grupo ainda, não faz parte do nosso grupo do YouTube, não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se para participar conosco. E eu quero que você compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam tê-la também. Faça uso das suas redes sociais, dos seus amigos e participe com os outros também. Vamos lá? Você encontrou? Então vamos lá. Salmo 119, versos de 1 a 4. Bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos à risca. Regras, regras, mais regras. Sério isso? Esse texto que eu vou ler para você agora, ele se encontra no prefácio, na introdução do livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, o Antídoto para o Caos. 12 Regras para a Vida, Antídoto para o Caos. Quem escreveu essa introdução foi o Dr. Norman Joyce, psiquiatra e autor de alguns outros livros também. E eu achei interessante, isso aqui se encaixa bem, principalmente porque não foi uma pessoa, pelo que eu não conheço ele, mas não parece ser uma pessoa tão profundamente cristã como muitos cristãos gostariam de ser. Mas regras, mais regras, sério? A vida já não é complicada e restrita o suficiente sem regras abstratas que não levam em conta a nossa situação única e individual? E uma vez que o nosso cérebro é moldável e se desenvolve de forma diferente com base nas experiências da vida, por que então esperar que algumas regras possam ser úteis para todos nós? As pessoas não clamam por regras, nem mesmo na Bíblia. Como quando Moisés desceu a montanha, após uma longa ausência, carregando as tábuas escritas com os 10 mandamentos, e ali ele encontra os filhos de Israel na folia. Eles haviam sido escravos de Faraó e submetidos às suas regras tirânicas por 400 anos. Após isso, Moisés os sujeitou ao deserto inclemente por outros 40 anos, para purificá-los da sua servidão. Agora, finalmente libertos, estão desenfreados e perderam o controle, dançando loucamente em frente a um ídolo, um bezerro de ouro, exibindo todas as formas de corrupção corpórea. E então, o legislador chega e diz: tenho boas e más notícias. Quais vocês querem primeiro? Os edonitas respondem: as boas notícias. Ok. Consegui convencê-lo a reduzir de 15 para 10 mandamentos. Aleluia! Exclama a multidão desenfreada. E a má notícia? O adultério ainda está na lista. Então, regras hão de existir, mas, por favor, não muitas. Somos ambivalentes em relação a regras, mesmo quando sabemos que são boas para nós. Se somos almas espirituosas, se temos personalidade, as regras parecem restritas, uma afronta ao nosso livre-arbítrio e ao nosso orgulho de determinar nossa própria vida. Por que deveríamos ser julgados de acordo com a regra dos outros? Os julgados nós somos. Afinal, Deus não deu 10 sugestões para Moisés. Ele deu 10 mandamentos. E eu sou um agente livre. A minha primeira reação perante o mandamento pode ser a de que ninguém, nem mesmo Deus, diz o que eu devo fazer, mesmo que seja bom para mim. Mas a história do bezerro de ouro nos lembra que, sem regras, rapidamente nos tornamos escravos das nossas paixões. E não há nada de libertador nisso. E a história sugere algo mais desacompanhado, desacompanhados e deixados por conta de nosso próprio julgamento, sem supervisão, seremos rápidos em almejar pouco, louvar a qualidade que estão abaixo de nós. Nesse caso, um animal artificial que traz à tona os próprios instintos de forma totalmente descontrolada. A antiga história dos Hebreus deixa claro como os antigos se sentiam
sobre nossas perspectivas de um comportamento civilizado, na ausência de regras que buscassem elevar nosso olhar e padrões. Bom, falando em padrões, pelos padrões do mundo, Daniel e seus companheiros não haviam tido de Jerusalém uma grande educação. Por isso, Nabucodonosor deu a eles o melhor que a Babilônia tinha a oferecer. E então, no capítulo 1 do livro de Daniel, onde essa história está relatada, e eu quero ler alguns versos com você, nós encontramos Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, lá em Babilônia. E nos versos de 1 a 4, capítulo 1, verso 4, nos diz o seguinte: o rei da Babilônia ordenou que fossem escolhidos alguns jovens, e ele recomendou os tipos de jovens. Veja o que diz aqui no verso 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Foram jovens escolhidos a dedo. Não foram quaisquer jovens. Jovens perfeitos, bonitos, inteligentes. E então, com a sua poderosa máquina militar, Nabucodonosor havia invadido o confortável mundo de conformidade religiosa onde esses jovens tinham vivido em Jerusalém e os levou para a Universidade de Babilônia. A partir de então, eles deveriam comer costeletas de porco em vez de vegetais, beber vinho em vez de água, ser eunucos, ou seja, abandonar o sonho natural de casar-se com boas moças judias. O que havia sido um mundo tranquilo para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, agora se tornou em um imenso vazio que ameaçava a identidade deles. Até os seus nomes foram alterados, para que passassem a ser identificados com os deuses pagãos. A Daniel chamaram de Beltesazar, Ananias de Mesaque, Misael, Ananias Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Esses novos nomes remetem a divindades e culturas babilônicas. O ambiente protegido desses rapazes foi tirado. Eles agora saíram dos pés da proximidade da família, das proximidades do culto judaico. Eles agora devem viver em um mundo religiosamente pluralista, com um grande leque de opções de deuses. Uma pequena cidade rústica da Palestina foi trocada pela grande capital, a grande cidade, Babilônia. Como esses jovens hebreus lidaram com esse rompimento de seu confortável casulo judaico para se integrarem no mundo babilônico? Para começar, eles fizeram um acordo com um atendente nomeado pelo chefe do gabinete para cuidar deles. Passaram no teste que eles mesmos propuseram. 10 dias sem comer da mesa farta do Palácio Real, e terminado o período, eles estavam melhores do que os outros. E quando terminou todo o treinamento, lá no capítulo 1, no verso 20, o rei Nabucodonosor relata quando esses jovens foram à sua presença para as provas finais. O texto bíblico diz: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Ou seja, eles eram mais inteligentes do que toda a concorrência. E isso permitiu que eles se mantivessem a sua dieta judaica em plena Babilônia. E então, o rei queria que eles também ficassem perto, porque eram homens sábios para atender às suas necessidades. Mas veio um outro teste. A disposição desses jovens de se adaptar à cultura babilônica ocorreu quando o rei ergueu uma estátua de ouro com cerca de 30 metros de altura por 3 de largura, na planície de Dura. Uma estátua de ouro. E ali Nabucodonosor ordenou, fez um decreto, de que
todas as pessoas presentes à cerimônia de dedicação deveriam se curvar e adorar a estátua. Sempre é um desafio para governos e empresas e igrejas promover unidade entre o povo. E Nabucodonosor sentiu que ele havia encontrado um evento unificador de todo o povo. Perfeito. Se todos adorassem o mesmo Deus, especialmente se esse Deus era ele próprio, as coisas iam ficar bem mais tranquilas no reino e bem mais fáceis de administrar. Então, chegou a hora da decisão, o momento da unificação da Babilônia, por meio de um culto. E a ordem era, capítulo 3, no verso 6, nós encontramos a ordem. Veja qual foi a ordem do rei. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. A ordem era simples. A banda vai tocar. Quando ela tocar, todos devem se adorar, se ajoelhar, se curvar diante da estátua. E se isso não acontecer, quem não quiser adorar, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Pronto, está resolvido o problema. A banda tocou, foi sinalizado o início do culto, e então todos se prostraram, exceto Ananias, Misael e Azarias, os 3 jovens hebreus, chamados de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fortemente influenciados pela educação de Jerusalém, eles ignoraram as instruções do rei e permaneceram em pé. A massa de gente se prostrou em torno deles, deixando 3 figuras solitárias destacadas no horizonte. Não podiam deixar de ser notados. E esse ato de desobediência logo foi relatado ao rei. E ele então os chamou. Ele imaginou, talvez, que esses jovens podiam estar com problemas de audição, não ouviram direito, não entenderam bem o que ele falou. E então ele, entre aspas, generosamente, decidiu dar-lhes uma segunda chance. Mas, antes de dar a segunda chance, ele alertou e disse, olha, se vocês não se prostrarem, se vocês desobedecerem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Eu imagino, mais ou menos, Nabucodonosor falando alguma coisa desse tipo, olha, escutem bem, essa ideia da estátua veio do seu amigo Daniel. Foi ele que me deu essa ideia. Quando ele interpretou meu sonho lá, que está relatado no capítulo 2 de Daniel, vocês não precisam acreditar nessa estátua. Basta vocês se curvar para todo mundo pensar no que... Vocês pensem o que vocês quiserem. Quando a orquestra tocar, abaixem-se pelo menos, finjam que estão ajoelhados, ou estão amarrando as sandálias, ou sei lá, mas curvem-se, se abaixem para ninguém perceber isso. Sabe, Nabucodonosor pode ter dito, eu imagino esse diálogo mais ou menos, né? Ele diz, eu gosto de vocês, eu não quero machucar vocês, mas vocês sabem que eu baixei um decreto, e se vocês desobedecerem, eu vou ter que cumprir esse decreto, porque senão eu vou ficar desmoralizado. Então, me ajudem nisso, por favor. Mais ou menos isso. Mas para a surpresa de todos, os 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, não quiseram uma segunda chance. Eles permaneceram firmes, inabaláveis, uma decisão firme. Eles simplesmente disseram, que está lá nos versos 16 a 18 do livro de Daniel, capítulo 16, capítulo 3, versos 16 a 18. Veja o que diz ali. E responderam os 3 amigos de Daniel ao rei Nabucodonosor, ó rei, quanto a isso não é necessário que te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente de tuas mãos. Mas, ó rei, saiba, se ele não quiser nos livrar, fica sabendo que nós não vamos servir aos teus deuses, nem adorarmos a imagem de ouro que levantaste. Aqui é uma coisa interessante para nós percebermos. Eles se mantiveram firmes no seu princípio, como se dissesse mais ou menos o seguinte, olha, rei, o Senhor pode ter aprisionado o nosso corpo, nós podemos ser teus prisioneiros, mas o nosso coração está em Jerusalém.
Eu imagino um prisioneiro escrevendo a palavra resistência nas paredes de uma prisão, negando-se a permitir que a sua consciência fosse violentada. Os 3 amigos estavam negando a religião do mundo antigo e a autoridade de o rei mais poderoso da época, para ficar fiéis aos seus princípios que eles haviam aprendido em casa. Paredes de pedra não fazem uma prisão, nem ferro trava uma cela. Para mentes inocentes e quietas, a cadeia é um lugar de retiro. Se em meu amor tenho liberdade e se em minha alma estou livre, somente os anjos que pairam lá do alto desfrutam tal liberdade. A adoração desses 3 amigos de Daniel não era baseada em exigências externas, mas em um compromisso interior com o Deus verdadeiro. O rei Nabucodonosor os advertiu lá no verso 15. Ele disse o seguinte lá para eles: se vocês estão dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, o pífaro, a cítara, fala toda a banda lá, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E ele usou uma palavra bem interessante. Veja o que ele diz aqui. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele fez um desafio. Ele afrontou a Deus. Notem, vamos ver e entender um pouco o pensamento cultural religioso da época. Os antigos acreditavam que os deuses dos antigos que existiam para facilitar a vida de seus seguidores. Quando os sacrifícios eram feitos, eles cuidavam dos adoradores. Por exemplo, o deus da chuva enviava chuva. O da fertilidade providenciava filhos. O de guerra dava vitória na batalha. Para cada necessidade, os pagãos tinham uma divindade. E cada uma dessas divindades recebia sua oferta. Agora, se aquele Deus, aquele ídolo, não estivesse agindo em seu favor como ele deveria, como era do agrado da pessoa, sabe o que ele fazia? Ele trocava por outro Deus. Se a tribo vizinha, por exemplo, se o país vizinho tivesse melhores colheitas, era porque o Deus da fertilidade, o Deus das colheitas era melhor. Então, muitas vezes eles trocavam os deuses. Se o reino vizinho era agraciado por chuva, significava que o Deus daquela nação era superior. Os pagãos nunca pensariam em servir um Deus que não pudesse trazer-lhes benefícios. Eu diria mais ou menos o seguinte: era uma adoração interesseira. Eles só adoravam Deus, ou mandavam ofertas para Deus, para que o Deus o abençoasse. Nabucodonosor desafiou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, de Ananias, Misael e Azarias. E desafiou o Deus dele para um duelo. É como se ele dissesse: olha, o Deus de vocês não vai salvar vocês do meu Deus, porque o meu Deus é melhor que o seu. É mais ou menos uma criança dizendo assim: meu pai é mais forte que eu sei, meu pai vai bater no seu. Notem, era um desafio com um forno, uma fornalha, um fogo para o perdedor, era o resultado. E Nabucodonosor podia se vangloriar, porque, afinal de contas, ele havia destruído o povo de Israel. O Deus dele era mais poderoso que o Deus de Israel. Mas os 3 amigos se mantiveram firmes. E eles apresentaram um novo conceito religioso sobre o Deus de adoração. E a resposta dos 3 deu a Nabucodonosor uma imagem dramaticamente nova do Deus de Israel. A imagem que ele tinha era diferente, mas agora os 3 amigos deram uma imagem diferente. Eles disseram: se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Não importa se é fornalha, o que for, ele vai nos livrar da fornalha. Vai nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser, saiba, rei, nós não vamos te adorar. Nós não vamos adorar a tua estátua. Nós não vamos corromper a nossa adoração. Nós não vamos servir aos teus deuses.
Em outras palavras, eles disseram mais ou menos o seguinte: nosso Deus pode nos resgatar. Mas lembre-se, ele não pede coelho para que esfreguemos quando precisamos de sorte ou quando estamos com problemas. O nosso Deus é capaz de resgatar, pode fazer o que quiser. Mas saiba que o que ele fizer conosco não vai mudar o nosso compromisso com ele. Na cabeça de Nabucodonosor, a situação era a seguinte: o Deus que perdesse aquele duelo não era digno de adoração. Seria um Deus perdedor se não fornecesse proteção. Se ele não derramava chuva, se ele não puder impedir um acidente, se ele não der filhos, se ele não conseguir um emprego, se não curar o seu câncer, se não lhe der a vitória na batalha, então quem precisa dele? Para Nabucodonosor, qualquer Deus que não cumprisse sua proposta não era digno de ser um Deus. Para os três amigos, Ananias, Misael e Azarias, porém, o Deus deles era mais do que um gênio de uma garrafa ou um Papai Noel no céu. O Deus de Ananias, Misael e Azarias era o Deus Criador. Ele é digno de ser servido e adorado, não porque ele fornece proteção, mas porque ele é Deus. Ele deve ser amado por quem ele é e não pelo que ele pode fazer em qualquer circunstância. Os três amigos tinham sido educados em Jerusalém e foi lá que receberam uma educação capaz de torná-los 10 vezes mais sábios do que os outros graduados na prestigiosa Universidade Babilônica. Foi em Jerusalém que eles aprenderam que o Deus verdadeiro não é feito à imagem das necessidades do homem. O Deus deles não era construído pelo homem para agradar ao homem e dar-lhe conforto. O tipo de educação religiosa oferecida em Jerusalém nos apresenta o imperativo da adoração a Deus, independentemente dos conflitos que enfrentamos. A estátua de ouro da educação secular ignora o Deus verdadeiro ao fabricar deuses da sabedoria humana que não fornecem base moral. Quero contar-vos uma história agora. O batalhão de policiais da reserva 101 estava sediado em Hamburgo, na Alemanha, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas ele estava servindo na Polônia naquele momento. Esse grupo, esse batalhão, ele era composto principalmente por homens de família de meia idade, pertencentes à classe trabalhadora da cidade de Hamburgo. Considerados velhos demais para serem úteis no exército e no fronte, eles foram convocados para a polícia da ordem, para manter a ordem nos países conquistados. Eram simples recrutas, sem nenhuma experiência anterior em territórios ocupados pela Alemanha. Então, no dia 13 de julho de 1942, esse batalhão de policiais da reserva 101 estava nos arredores da cidade polonesa de Józefów, não sei se é assim que se pronuncia, e em pouco tempo os soldados receberam uma instrução sobre a sua primeira ação importante. Essa cidade era uma típica vila polonesa, modesta, casas simples, brancas com um telhado de palha. E entre os seus habitantes havia 1.800 judeus. No início da manhã, quando o sol dilatava, estava nascendo, os homens do batalhão 101, policiais da reserva 101, desceram dos seus caminhões e se reuniram em um semicírculo diante do seu comandante. Todos eles, com seus rifles, esperavam as instruções sobre qual seria a tarefa naquela missão misteriosa que eles estavam entrando. Eles deviam vir o que o major Wilhelm Trapp, um oficial de 53 anos, tinha a dizer sobre a missão que eles deveriam executar. O major Trapp estava pálido, nervoso, com voz embargada e lágrimas nos olhos. O batalhão teria que executar uma tarefa detestável. A missão não era do seu agrado. Na verdade, era altamente lamentável, mas as ordens vinham de cima, das mais altas autoridades, e ele não podia se negar.
O batalhão recebeu ordens para reunir os judeus. Os do sexo masculino, em idade jovem e fortes para trabalhar, deveriam ser separados e levados para um campo de trabalho forçado. Os demais, mulheres, crianças, idosos, seriam mortos no local pelo batalhão. Depois de explicar qual seria a missão, o Major Trapp fez uma proposta. Se alguns dos homens mais velhos daquele agrupamento militar não se sentissem bem para essa tarefa, eles poderiam dar um passo para trás. Entre 10 a 20% dos homens do batalhão fizeram isso. Depois, entregaram seus rifles e foram instruídos a aguardar novas determinações num outro local. O Major Trapp reclamou daquelas ordens, chorou amargamente diante do seu batalhão, mas os seus homens prosseguiram com a tarefa do batalhão. As equipes de busca 2, 3 e 4 entraram na seção judaica da cidade, enquanto as outras guardavam as ruas que levavam ao mercado. Os judeus foram reunidos e enviados ao mercado. Lá, um médico do batalhão explicou precisamente como eles deveriam agir, onde eles deveriam atirar para causar uma morte imediata, sem muito sofrimento. Então ele desenhou no chão o contorno de um corpo humano e indicou com precisão o ponto em que a baioneta deveria ser colocada com a alça de mira bem atrás da cabeça. Os mais jovens e saudáveis foram levados para o campo de trabalho forçado e as mulheres e crianças e idosos foram então conduzidos para a floresta, onde foram forçados a deitar de bruços no chão, enfileirados, e em seguida foram alvejados. Depois outros grupos foram trazidos da praça da vila e a mesma sequência de disparos ocorreu. Naquele dia, 1.500 judeus foram mortos. Naquele dia 13 de julho de 1942, na pequena vila polonesa de Józefów. Eles foram assassinados por homens comuns. Homens Comuns é o título do livro de Christopher Brovin, que relata essa história. Apenas 10 a 20% se negaram a realizar a tarefa mortal, quando lhes foi dada a opção. A maioria dos que tiveram a opção de recusá-lo optou por acompanhar a multidão. Eram homens comuns, muitos deles com esposa e filhos. Tinham empregos em Hamburgo. Alguns eram barbeiros, mecânicos, agricultores. Outros deles, sem dúvida, se consideravam cristãos, provavelmente. Por que aqueles homens comuns cometeram esses horrores extraordinários na guerra? Existem várias explicações e racionalizações, mas a educação que receberam aparentemente não dera em sua vida uma espinha dorsal moral que lhes permitisse resistir a ordens imorais. O Deus que eles adoravam não era o Deus criador. Eles tinham um Deus desenhado, um Deus que era bom para a igreja e até agradável para uma ocasião, uma oração especial, alguma coisa assim, mas não um Deus que pudesse levá-los a defender princípios na planície dura, como Ananias, Misael e Azarias. Qual é o seu Deus? Nosso Deus seria um Deus desenhado, criado à nossa imagem, respondendo como um gênio da garrafa às nossas vontades? É esse o Deus? Ele seria um Deus que apenas satisfaz as nossas necessidades sem se opor aos nossos desejos? Seria ele um Deus desenhado, fabricado com argila dos sedimentos cozidos no forno dos nossos pecados, desejos, fundido na fornalha de nossa imaginação? Esse conceito de Deus é uma ideia não menos pagã do que a do Deus de Nabucodonosor, erguido na planície de Dura. Se nosso Deus não faz exigências, não pede favores, nem fecha as portas para nossos desejos mundanos, então nosso Deus é projetado. É um Deus pagão, condicionado pela cultura. O simples fato de que o chamamos de Jesus não o faz diferente de uma estátua de ouro na planície de Dura em pé, ou um pé de coelho da sorte, ou uma magia, apenas para ser usado para provar o que os desejos mundanos exigem.
A educação de Sadraque, Mesaque e Abednego adquiriram em Jerusalém, que eles adquiriram lá, permaneceu com eles quando foram levados cativos para a Babilônia. Eles não abandonaram suas convicções ao entrarem na planície de Dura. Não deixaram os nossos filhos, não devemos deixar os nossos filhos se curvar aos pés de uma educação mundana, aceitando doutrinas projetadas de uma cultura pós-cristã fabricada nos laboratórios de uma sociedade pagã. Babilônia de hoje não é diferente da Babilônia antiga. Ela precisa de homens como Ananias, Misael e Azarias. Não estudantes comuns, não pessoas comuns, mas homens e mulheres extraordinários, decididos a permanecer de pé quando todos os demais se curvam. Jovens dispostos a viver com coragem moral em um mundo imoral. Walter Percy alertou em seu livro Segunda Vinda de Cristo que é possível tirar sempre nota máxima na escola, mas ser reprovado na vida. Isso acontece. É necessário mais do que inteligência acadêmica e persuasão dos pais para ter uma vida espiritual na Babilônia de hoje. É necessário mais do que um adventismo cultural para não se ajoelhar no campo de Dura moderno. Nada pode esconder o fato de que a religião cristã está centralizada na cruz. Os cristãos que reivindicam um Cristo sem cruz estão enganados. Não podemos esperar que Deus faça mais por nós do que fez por Jesus. O cristianismo é um chamado ao heroísmo, é um movimento da contracultura que não tolerará um Deus desenhado. E aí? Como é o seu Deus? Qual é o Deus que você adora? Você está adorando um Deus feito por você? Que segue os seus caprichos? Ou você está adorando o verdadeiro Deus que não se curva diante do povo, diante da massa, diante do grupo de pessoas que nos cercam? Que você possa escolher o Deus certo. Adorá-lo verdadeiramente, porque Ele é santo, poderoso, majestoso e quer salvar você. E por isso eu quero cantar, para terminar o nosso culto de hoje, o hino Santo, Santo, Santo. Vamos cantá-lo. Cante com reverência e com louvor. Este é o nosso Deus. Deus onipotente.
Vamos orar? Agradecemos, Pai, pelas bênçãos que tens derramado sobre nós e também por seres um Deus maravilhoso e fantástico que está sempre pronto a guiar os teus filhos. Agradecemos, Pai, pelas maravilhas que tens feito por nós e também pelas provações pelas quais temos passado para aperfeiçoar o nosso caráter. Ajuda-nos e faze que o nosso coração se volte totalmente a Ti e viva em conformidade com os Teus ensinamentos para a Tua honra e glória. Que Tu nos guardes, nos guies e conduzas nesse dia, para que tenhamos um sábado agradável, tranquilo e sereno em Tua companhia, e que através da Tua graça e do Teu poder possamos viver firmes ao Teu lado. Permanece conosco nesse dia, guiando a nossa vida e os nossos passos e conduzindo-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você participou conosco. Eu sou grato a você por ter assistido esse culto, por estar prestigiando o nosso canal. E se você não está inscrito ainda, inscreva-se e participe conosco. E principalmente, curta a nossa página, compartilhe, divulgue para que mais pessoas tenham acesso a esse material, que eu acho que pode mudar a vida de algumas pessoas. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia feliz, um sábado maravilhoso e permaneça na presença de Jesus nesse dia e toda a sua vida. Um bom restante de dia para você. Um sábado feliz. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.